usar sequência nossa matéria, falando sobre progressão aritmética, lá na página 13 da apostila. Bom, progressão aritmética é uma sequência numérica em que a diferença entre um termo e seu antecessor resulta sempre em um mesmo valor, que será chamado de razão. Como assim? Eu vou escrever aqui uma sequência qualquer. E a gente vai analisar o seguinte, que se eu pegar o 12 e subtrair pelo antecessor dele, o resultado será 2. Se eu pegar o 10 e subtrair pelo antecessor dele, eu também terei o número 2. Vai acontecer em todos os casos. Então a gente define essa sequência como uma progressão aritmética de razão 2. O que é essa razão 2? É o valor pelo qual a minha progressão ela sempre aumenta, tá? No caso dessa progressão, a gente vai somando o valor 2 para projetar o próximo termo. Então, se está no 12, 12 mais 2, 14. Mais 2, 16, 18, 20. Então, essa PA, essa sequência, ela vai sempre aumentando, acrescentando 2 ao termo anterior. Então, a gente diz que é uma progressão aritmética, pois eu estou acrescentando, né, no termo anterior 2 para produzir o próximo. E ela sempre vai funcionar assim. Vou acrescentando 2 e eu vou produzindo os próximos valores. Tá? Até a apostila traz uma definição aqui que diz: denomina-se PA qualquer sequência numérica na qual a diferença entre cada termo e o anterior é constante. Então é constante, é sempre 2, nunca vai mudar. Tudo bem? Vamos fazer um exemplo aqui. Um outro exemplo. Vamos pegar os números 5, 2 e menos 1. Bom, esse tipo de PA, você percebe que o valor está diminuindo. Então a gente fala que é uma PA decrescente. Por quê? Porque minha razão é um valor negativo. E como é que eu sei disso? Porque se eu for fazer 2 menos 5, eu terei menos 3. Se eu for fazer menos 1 menos 2, eu terei menos 3. Então, a minha razão aqui é um valor negativo. Então, é menos 3. Então, perceba que se aqui estava aumentando, a gente fala que é crescente. Se aqui está diminuindo, a gente fala que é decrescente. Existe outra coisa importante a ser analisada. Vou mudar a página aqui. Existe também as progressões aritméticas constantes. Como assim constante? Olha só. 5, o próximo termo é 5, o próximo termo é 5, o próximo termo é 5. A diferença entre eles é o número 0. Então, toda vez que a minha razão for o número 0, a gente diz que a progressão é constante. Tá bom? Então, temos, quando a minha razão é um número positivo, eu tenho uma progressão aritmética crescente, porque toda vez que eu for adicionar essa razão positiva, os meus valores da sequência vão aumentar. Quando a minha razão for negativa, o processo é outro. A minha progressão irá diminuir, então eu falo que ela é decrescente. E quando a minha razão for 0, a gente diz o quê? Que ela é constante. Por quê? Porque o termo nunca vai alterar. Até aqui é o basicão da matéria. Outra coisa importante é que existe PA finita e PA infinita. O que quer dizer o finito? Que vai ter um
fim. Então eu estou escrevendo aqui uma PA que vai do 2 ao 12. Ela é crescente e eu também posso dizer que ela é finita, porque ela tem um fim, ela termina no 12. Como é que eu indiquei isso? Bom, eu usei o E para indicar que depois do 10 vem o 12 e acabou. Para indicar uma infinita, eu vou usar as reticências. Então veja só. Toda vez que aparecer reticências, eu sei que é infinita. Eu não sei qual será o último termo. Eu sei o próximo, de repente o 25º, milésimo termo, mas não vou saber o último. Infinita. Não tem fim, finita está indicando fim. Olha só, existe uma fórmula para determinar qualquer termo de uma progressão aritmética. Em algumas situações, é possível até a gente contando os valores, né? Eu sei que a minha razão é 3, eu vou somando 3 até chegar à posição que eu quero. Mas é importante a gente aprender a trabalhar com a fórmula. Eu tenho essa fórmula aqui que é termo geral, que é representado pelo símbolo AN, igual ao primeiro termo, mais, eu abro um parênteses e coloco n menos 1. O que é esse n? É o número de termos. Fechei o parênteses, multiplicado pela minha razão. Então, quando eu chamo termo geral, é o valor da sequência que eu quero descobrir. Então, eu quero descobrir, eu tenho uma sequência que começa lá, 2, 5, 8, 11, e eu quero saber qual é o valor representado na 25ª posição. Então, eu uso o conceito de termo geral. O primeiro termo é o número que inicia a nossa PA. O n é o número de termos. Mesmo ela sendo infinita, se eu falar que eu quero achar o 25º, o meu n então será 25, porque eu quero chegar até o 25º termo. E o r é a razão, que é aquele valor que eu vou acrescentando a PA para produzir sempre o próximo termo. Então, vou colocar em números aqui. Eu tenho essa sequência. 2, 5, 8, 11 e por aí vai. Eu preciso descobrir o 10º termo. Tá bom? Então, eu vou descobrir isso aplicando a fórmula. Eu venho aqui e marco. Não vou ter mais o AN, porque eu quero o 10º termo. Então, eu falo assim que eu tenho o A10. E é isso que eu quero descobrir. O A1 é o meu primeiro termo. Então, eu quero achar o 10º, o primeiro termo eu tenho. 2. O número de termos, como eu quero achar o 10º, o meu número de termos será 10. E a minha razão, eu vou descobrir agora. Bom, se era 11, se é 8, virou 11, é só diminuir aqui. 11 menos 8, 3. Posso conferir aqui. 8 menos 5, 3 também. 5 menos 2, 3 também. Então, minha razão é 3. Eu vou aplicar na fórmula. Então, fica A10, ou seja, o 10º termo, igual ao primeiro mais, eu quero achar o 10º, então 10 menos 1, vezes a minha razão, que é 3. Como é que fica? 10 menos 1, 9. 9 que multiplica 3, 27. Então, aqui eu vou ter 27. Mais 2, 29. Então, o meu 10º termo é 29. Aí vai ter alguém que vai falar, mas e esse 10 não vai passar dividindo? Não, o 10 é só para indicar o que eu estou calculando. Ele não vai entrar no cálculo. Tá? Ele só está indicando o que nós estamos procurando. Então, dentro dessa PA, o meu 10º termo é 29. Eu posso conferir manualmente, não tem problema. Vou lá. 2, 5, 8, 11, 14. Então, são os 5 primeiros. 17, 20, 23, 26, 29. 10º e 29. Tá conferido. Olhem essa outra situação. Eu tenho uma progressão aritmética que é finita, ou seja,
eu sei onde está o fim dela. Mas eu não sei quantos termos eu tenho. O meu objetivo aqui é descobrir o número de termos. Então, eu digo que o AN é o 28, o A1 é o 2, e a minha razão é, bom, tô indo de 2 em 2, né? Eu quero achar o meu N. Então, pela fórmula do termo geral da progressão aritmética, a gente vai escrever AN igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Então, fica 28 igual a 2 mais N menos 1 vezes a razão, que é 2. O que eu faço agora? O 2 eu passo para fora, ele vai passar o quê? Diminuindo. Então, eu vou ter 26 igual a N menos 1 vezes 2. Esse 2 que multiplica, eu posso jogar dividindo. Então, 26 divididos por 2 igual a N menos 1. Dividir, encontrei 13. Esse menos 1 aqui eu posso jogar para fora, ele vai passar somando. Então, 13 mais 1, 14. Então, essa é uma sequência com 14 termos. Na página 18, traz uma informação importante. Progressão aritmética e função afim. Então, a fórmula do termo geral de uma PA pode ser reescrita de modo que possa ser comparada com a forma geral da função afim. Como assim? Bom, para você fazer uma PA, você precisa de um valor da razão. Toda função afim, a gente estudou na apostila passada, ela tem uma taxa. Lembra aquela taxa de crescimento, de decaimento? Então, a taxa e a razão, a gente pode fazer um paralelo entre elas. Tá? Eu vou montar um exemplo aqui. Olha só esse exemplo aqui, que é o mesmo que a gente trabalhou na questão anterior. 2, 4, 6, 8 e por aí vai. Né? Eu estou usando reticências ali, então indica que é uma PA infinita, eu não sei onde ela vai parar. Mas eu sei analisar o seguinte. A partir dessas informações, a gente pode criar, digamos assim, uma fórmula para determinar qualquer, né, termo dessa PA. Então, como é que eu vou fazer isso? É bem simples. Eu vou usar o AN, pode ficar assim mesmo, né? Não é isso que eu vou descobrir, posso deixar ele. Eu tenho o primeiro termo que é 2, eu tenho a minha razão que também é 2, tá? E o N eu desconheço. Então, para essa função, vai ficar assim, AN igual a 2 mais N menos 1 vezes a minha razão, que é 2. Vou fazer o chuveirinho aqui, fazer uma distributiva. Eu vou ter lá AN igual a 2 mais 2N menos 2. Esse 2 é positivo, esse 2 é negativo, eu posso anular. Então, eu vou ter que AN igual a 2. O que acontece agora? Se eu quiser achar o sétimo termo, é só substituir o N por 7, e eu teria o sétimo termo. Se eu quiser ter o 20º termo, então eu quero ter lá o sétimo termo, vai ficar A de 7 igual a 2 vezes 7, A de 7 igual a 14. Se eu quiser o 20º termo, eu faço A de 20 igual a 2 vezes 20, A de 20, então, é igual a 40. Mas o que isso tem a ver com função afim? Tudo. Por quê? Porque quando eu quero achar o sétimo termo, o 20º termo, é o meu x. E quando eu jogo dentro dessa fórmula do termo geral que eu criei para PA, eu acabo encontrando um valor, e esse valor eu posso relacionar com o y. Então, essa é a relação entre a progressão aritmética e a função afim. Eu posso criar uma fórmula do termo geral específico para essa função, tá? Ou para outra, depende do exercício. E a partir dela eu posso encontrar, por substituição, qualquer termo da sequência. Então eu acabo tendo um x e produzindo um y. Tenho um x, produzo y. Essa é a relação do quê? Da minha progressão aritmética com a minha função afim. E eu posso relacionar, até a apostila traz aqui bonitinho, a um gráfico, tá vendo? Onde são os valores de n, ou seja, a minha posição,
e os valores que eu encontro dentro da PA. Então eu estou relacionando, no caso do gráfico aqui, o quinto elemento eu sei que é 14, o quarto elemento eu sei que é 11. Então essa é a relação entre PA e função afim. Colégio Mega, 30 anos. Mais que um colégio, um projeto de vida.